falar um pouquinho sobre liderança, mas de um jeito que você não costuma me ouvir ou me ver falar. Geralmente eu coloco em pauta os falsos mestres, falsos líderes, uma liderança que se aproveita dos seus liderados, uma liderança que se disfarça de boa, mas na verdade ela é a própria encarnação, tudo bom? A própria encarnação do mal, se aproveitando dos seus liderados. Mas hoje o assunto não é esse. Hoje o assunto é liderança vista da perspectiva do líder em relação aos seus liderados. Aí vale a pena frisar e ressaltar que eu estou falando do verdadeiro líder, tá? Para que não haja dúvidas. Então, você sabia que ser um líder é uma das piores coisas que existem? Eu poderia começar falando sobre líder dessa perspectiva com Jesus, né? Vou usá-lo também, mas vou usar um cara chamado Alexandre o Grande, né? Um cara que difundiu, praticamente criou, espalhou e consolidou o termo helenismo. E esse cara, Alexandre o Grande, ele foi um grande conquistador. Pesquisando a história, ele praticamente conquistou todo o mundo na época em que viveu. Como é que ele fazia isso? Ele não só fazia, quanto também demonstrava. Ele ia lá para as terras que ele pretendia conquistar, né? Ele não chegava dominando, não. Agora essa terra é minha, nada disso. Era muito inteligente o que ele fazia. Ele orientava também os seus liderados, que por sua vez faziam o que ele instruía. Por isso o sucesso desse movimento em todo aquele mundo daquela época. Eles iam para os locais, tanto ele quanto os seus soldados ficavam ali anos. E o que eles faziam? Eles se casavam, constituíam famílias com aqueles povos de diferentes raças, de diferentes nações. Só que agora então não eram mais filhos puros, eram filhos deles, os conquistadores. Aí aquela terra, mais dia ou menos dia, se tornava deles. Mas por que o sucesso de um esquema assim tão bem montado? É que existia um bom líder. Seus soldados também faziam a mesma coisa. Se casavam, constituíam família, constituíam relações interpessoais, amizades profundas naqueles locais, totalmente diferente do seu habitat natural, vamos dizer assim. E ele se estabeleceu naqueles locais lá de um jeito que não tinha como dizer que eles não pertenciam àquele lugar. E eles não pertenciam àquele lugar. Eles dominavam dessa forma. Eles faziam seus filhos brotarem
de dentro daquelas terras que não eram suas, para que elas se tornassem suas. Olha que inteligente. E era assim durante anos e anos. E o reinado, a dominação se estendia. Sempre, ano após ano, ano após ano. E o que eu tiro de lição com isso, sobre essa perspectiva que eu estou falando, do líder e seus liderados? Um grande problema, um dos maiores problemas de um líder verdadeiro foi o que Alexandre Grande não teve. Alexandre, ele teve excelentes liderados que obedeciam o que ele ensinava, faziam o que ele mandava. O que acontecia? A receita disso é sucesso. Sucesso. Qual que é o grande problema hoje? Por que existe tanta confusão? E seja lá qual for o formato ou o tipo de reinado que um líder tenta estabelecer. Seus liderados. Os seus liderados são pessoas geralmente intransigentes. São pessoas que não acatam ordens diretamente. São pessoas que não suportam obedecer sem questionar. Muitas vezes, mesmo não tendo razão. Então, o problema de uma grande liderança hoje é que a grande liderança hoje não tem grandes liderados. A verdade é essa. O liderado é como o povo que Deus libertou do cativeiro. Enquanto houve o benefício, eles se alegraram. Ei, beleza, vamos sair todo mundo. Ei, que legal, todo mundo tá livre, beleza, maravilha. O Senhor é conosco, aleluia. Olha só, mesmo vendo sobre a cabeça deles de dia, uma coluna de nuvem, ó, você pode ver que o sol hoje está escaldante, né? Olha o sol aí. Olha só a minha cara, derretendo. E o sol não é bom, não é ruim não, tá? O sol é bom. Quem falou isso é mentira. Mesmo eles vendo sobre a cabeça deles uma coluna de nuvem gigantesca que protegia eles de todas as mazelas que o deserto pudesse infligir sobre a vida deles. E mesmo à noite, olha só que interessante, à noite escura e fria, Deus colocava uma coluna de fogo, um fogo tão forte, um fogo tão avassalador, que iluminava todo o caminho por onde eles iriam passar. Isso Deus fazia. Deus enviou pão, Deus enviou carne mesmo, muita carne. Vamos para assim, para você se fartar todos os dias. Os seus chinelos, as suas sandálias não se gastavam. Olha só que interessante. Os seus pés não ficavam inchados. Cuidado de Deus. E o que acontece é que chegou um dado momento que eles começaram a reclamar. Que maravilha, né? Tudo na mão. É o retrato dos liderados de hoje. Tudo na mão. Tudo na mão. E aí eles reclamam. Eles reclamam.
Hoje, o que está acontecendo é exatamente isso. Exatamente isso. Parei um pouquinho aqui na sombra aqui que tá brabo esse sol. Os liderados são ingratos. Já trabalhei em inúmeras empresas. Inúmeras empresas na minha vida até hoje. E uma das coisas com as quais eu já trabalhei é vendas. Eu sou perito em vendas, tá? Ensino meus filhos, eles se dão bem em vendas, mesmo talvez algum que não tenha a menor aptidão para vendas, se tornou um bom vendedor. Por quê? Porque existe um líder que conhece sobre aquele assunto, que ensina, mostra, pratica aquele assunto, mostra como se faz. E aí, o liderado, bom liderado, o que ele faz? Ele aprende, ele aprendeu e aí ele executou. Quando ele executou, aí, como diria um colega meu, é Charlie, não tem como dar errado. Fez o que o mestre mandou direitinho, o resultado é sucesso. Só que hoje os liderados não estão sendo assim. Os liderados, eles estão questionadores. Os liderados, eles não estão suportando. Aí me vem à cabeça a palavra que diz assim, que ia chegar a um tempo em que não suportariam o quê? A sã doutrina. Olha que interessante. Então quer dizer que os liderados de Jesus, eles não suportam mais o que Jesus quer falar. Puxa vida, isso aí é a receita do caos. É a receita do caos. Não tem como dar certo desse jeito. Então, vendo da perspectiva de um líder, um bom líder, que eu sou, graças a Deus, um líder de uma empresa de vendas que ensina aos seus vendedores a venderem. Eu fiz vários cursos de vendas, tá? Tive que aprender algumas vezes até com material internacional para aplicar técnicas de venda. Por isso que eu entendo um pouco de neurolinguística, porque, para quem não sabe, na venda se usa muito isso, tá? Técnicas de persuasão. Técnicas de persuasão. Em vendas se deve usar isso, tá bom? Não é errado, não. Agora, o que não se deve usar é com relação ao verdadeiro evangelho, as técnicas de persuasão humana, para convencer pessoas com técnicas de persuasão humana. Exemplo, eu manipular aquilo que eu estou falando para fazer as pessoas acreditarem no que eu estou falando e não exatamente no que o texto diz. Aí, hoje em dia, o que está acontecendo é exatamente isso. Os liderados, eles estão sendo péssimas pessoas, péssimos liderados. Aí, o que acontece? Eles não estão tendo sucesso na sua caminhada. E eles não entendem, não conseguem mensurar, não conseguem entender que a dificuldade toda está neles. A dificuldade toda está no fato deles não estarem obedecendo o que o mestre mandou. Sabe? Tudo que o seu mestre mandar, faremos todos. Se não fizer, ganharemos um bolo. Isso é uma brincadeirinha que tinha antigamente, que eu nunca mais vi também, assim como várias outras coisas inocentes, né? Que eram brincadeiras boas antigamente que não tem mais. Então, voltando da perspectiva de um líder, né? Para seus liderados, olhando, às vezes as ordens passadas são coisas simples. E o liderado simplesmente
O liderado simplesmente decide fazer o que dá na telha dele, o que dá na cabeça dele. E aí depois dá tudo errado. Aí ele vai reclamar com quem? A culpa é do líder. Sabe, eu tenho pra mim uma ideia que eu tenho por definição que todo exército nada mais é do que a cópia do seu líder. Isso você pode reparar que é uma verdade. Veja o exemplo que eu comecei a dar do Alexandre o Grande. Tinha sucesso lá. Vende almoço por aqui, você sabe? Não sei, senhora. Infelizmente não sei. Onde vende almoço por aqui? Tinha bons liderados, né? Os homens de Alexandre o Grande. Olha só que interessante também. Os homens de Alexandre o Grande também se tornaram grandes porque aprenderam a obedecer um grande homem. Então eu vou tirar isso como uma lição para você e para mim. Quer ser um grande homem ou uma grande mulher, saiba obedecer, acatar e seguir a grandes homens e grandes mulheres. Não perca seu tempo com gente pequena, gente com a mente pequena, gente que não vai à frente, gente que não consegue ter uma perspectiva além daquilo que deveria ser para a sua vida. Não se submeta aí sim eu vou estar abrindo uma aspas, né? Não se submeta a uma liderança que você percebeu que não sabe liderar. Se você não vê o exemplo no líder ou na líder, pare de obedecer imediatamente. Obedeça a Cristo. Então, vendo da perspectiva do líder para o seu liderado, hoje a dificuldade que tem aí é a seguinte: você dá uma ordem, mas não pode esperar um resultado bom. E é interessante que você dá a ordem mediante um ensinamento que você já deu. Não é uma coisa que você está inventando da sua cabeça, é uma coisa que todo mundo já aprendeu, né? Eu vou dar como próprio exemplo essa questão de Cristo aí, que ele disse que ia chegar um tempo em que não suportariam a sã doutrina. O que é a sã doutrina? A sua própria palavra. Então, se a pessoa não está suportando a sã doutrina, é porque, como liderado ou liderada, eles ficam durante um tempo enquanto a sã doutrina lhes é conveniente ou lhes traz algum benefício. Entendeu? Entendeu? Porque tem esse pessoal que também, como eu estou falando de uma perspectiva de líder para os seus liderados, entendeu? Porque também tem esse pessoal que não para em igreja nenhuma. Para eles tudo está ruim. E pode ser que tenham passado por vários bons e boas líderes, mas não perceberam que o problema está neles. E isso, eu como um líder, eu tenho que admitir e não posso ser negligente e deixar de falar e mencionar isso. Muitos líderes são penalizados, levam rótulos de culpa que não tem, simplesmente porque o seu liderado e a sua liderada são péssimos. Vou criar uma palavra agora, tá? Obedecedores das leis que eles mesmos pediram para estarem sobre eles. Entendeu? Então hoje, da perspectiva de um líder para o seu liderado, alguém que é um líder de uma empresa de vendas, se os seus liderados não obedecerem às ordens do líder e não aplicarem, por exemplo, eu aplicava várias técnicas e acaba que muitas das vezes fica no sangue, você já é natural seu. Quando você aprende, você começa a obedecer normalmente, você começa a colocar em prática normalmente. Então é uma coisa que vai ficar se tornando inerente a você mesmo quando você aprendeu a obedecer de uma forma sadia, sensata. A gente aplicava técnicas de venda, técnica de persuasão, de neurolinguística, aprender a fazer uma linguagem, ou seja, uma leitura do seu possível cliente, e de acordo com o perfil que você traçou mentalmente naquele cliente,
você vai aplicar a técnica X, Y ou Z. E dava certo, você conquistava o cliente e fazia a venda. Uma empresa que ela lida com vendas, ela não tem sucesso algum se os seus liderados não conseguirem aplicar isso nos seus supostos ou pretensos clientes. Não vai dar certo, a empresa vai falir, porque ela depende de vender, ela depende de números. E eu vou pegar esse exemplo de números, né? Números. Leia o livro de números também, para não perder a piada santa. Números, vamos lá. Vamos supor que o Evangelho fosse uma empresa de vendas. E aí o seu líder se apresentasse diante de você hoje e perguntasse para você como é que estão os seus números em relação a essa empresa de vendas, que é o Evangelho. Não estou falando desse mercado podre, imundo, lixo, trash, essa junk food que existe aí. Não estou falando disso, eu estou falando é uma analogia, tá? Desse mercado cristão, como se Cristo se apresentasse diante de você e viesse te inquirir a respeito dos seus números com relação ao reino, e ele chegasse para você e te perguntasse: e aí, como é que estão os seus números? Quantas almas você ganhou? Se eu resolvesse te levar hoje, você tem números suficientes para serem apresentados diante de mim? A sua produção garante que você vai ser um bom funcionário? Naquele ranking lá da listagem de funcionário do mês ou de melhor vendedor do mês, o seu nome como um vendedor do reino estaria lá entre aqueles melhores? Essa é uma pergunta que você deveria saber responder. Você deveria, é obrigação sua saber responder. Então, partindo desse princípio da palavra, os liderados hoje, eles estão inquiridores, não obedecem à lei que eles mesmos quiseram para si, insubordinados. Eles acham que sabem aquilo que se deve fazer, e quando se manda fazer aquilo que eles realmente sabem fazer, eles não fazem. E depois, quando voltam com seus insucessos, com seus fracassos, com suas mazelas, pior ainda, voltam para que o líder conserte todos eles, passe óleo nas suas feridinhas de orgulho, as suas feridas de rebeldia, as suas feridas de uma gente que não presta, a verdade é essa, para ser liderado. E não é que eles prestam para ser líderes, não, é que não presta para nada, a verdade é essa. Um liderado que não presta para ser liderado, ele não presta para nada. Se o sal, aprenda que isso vem de Deus agora para você. Se o sal não servir para salgar, ele não presta para mais nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Eu acabei de te apresentar a visão líder e liderados dentro dessa palavra. Então, saiba ser um bom liderado, saiba ser alguém que Deus se orgulha e olha para baixo e diz assim: esse é meu filho amado, essa é minha filha amada, em quem eu me comprazo. Em quem eu me comprazo diz respeito a em quem eu tenho alegria, em quem o meu coração se alegra, se regozija. Quando Deus, o líder, como o Senhor Jesus, que morreu na cruz do Calvário, o maravilhoso líder, melhor exemplo que ele não tem, não existe, chama você e ele olha para você, ele tem orgulho ou ele tem tristeza? Quando ele, como líder, olha para você como liderado, ele sente, sabe, aquela alegria, como quem diz assim, como um pai: caramba, esse é meu filho, poxa vida, essa daí é minha filha, olha, atenção, ô anjos, vão lá, arrebenta tudo porque é meu filho, é minha filha que está passando lá. Será que ele fala isso a seu respeito? Porque você é um bom liderado, uma boa liderada? Ou você tem deixado a desejar? Aí eu uso um outro tipo de pergunta que sempre se fala, né? E a resposta é sempre a mesma porcaria, o mesmo lixo. Mesmo lixo. Aí você pergunta assim: fulano,
Você está lendo a Bíblia? Beltrano, você está buscando a Deus como deveria? Você está sendo aquilo que Deus projetou para você ser? Pois é, mas não, ainda não. Mas assim, eu tô. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Essas são respostas de quem vai para o inferno. Eu não tenho outra maneira de falar. Essas são respostas de quem sabe que vai para o inferno. Por quê? Às vezes a pessoa já está 40 anos dizendo que está servindo a Deus. E quando Deus, lá uma vez ou outra, nesses 40 anos, pergunta como é que você está. Eu ainda estou, sabe, engatinhando, da pessoa do leite. Pois é inferno, tá bom? Não tem outra forma de dizer mais bonita para você. E não sinto nem um pouco em dizer isso, porque você precisa ouvir isso para acordar. Então, seja um bom liderado de Cristo. Seja um bom liderado de Cristo. Hoje, um dos maiores problemas que existem hoje no pseudo reino de Deus que se apresenta aí diante de nós, né? Sabe o que é? Não é Satanás. E olha só que interessante, não é nem Satanás, não é Satanás. Interessante que o maior problema no reino de Deus não é Satanás. São os liderados de Jesus. Porque se eles fizessem o que Jesus ensinou, o que Jesus mandou que fosse feito, o reino já tinha descido, Cristo já teria voltado. E no entanto, vemos hoje um evangelho de muitas faces, de muitos nomes, muitas placas, muitos brilhos, muitos telões de LED. Mas quando estiverem diante do dono da vida, o Rei dos Reis, a maior parte deles não está aprovado e sabem disso. Então, se há uma lição, seja um bom liderado. Seja um bom liderado.